Olá, pessoal. Estamos de volta com mais um podcast Papo Sem Fronteiras. Estou com um amigo meu aqui que eu conheci gratamente num sindicato, né, da indústria de construção civil, mais especificamente toda a linha amarela, né, de equipamentos. O Marco Antônio Sunha, ele que é da Academia das Máquinas, ele é especialista em máquinas e é um professor, um instrutor de mão cheia. Opa. Então, seja bem-vindo, Marco, Muito no nosso obrigado, programa. Rodrigo. Obrigado pelo convite. Boa tarde, bom dia ou boa noite a todos. Eu tive lá, nós fizemos inclusive o lançamento do caminhão do Kleber, né? Nossa, que evento maravilhoso. Foi um evento e eu gratamente acabei falando um pouco sobre telemetria. Isso. E falei do D717A. Que eu operei o D717A. E a única pessoa no meio de todos aqueles empresários que começaram a ter MEI, operadores, entre outros, foi o Marco Antônio que levantou a mão e falou que operava essa máquina. Uma máquina maravilhosa, maravilhosa. E hoje existe, assim, ela, só que de uma forma extremamente modernizada. Ela já foi para uma categoria de extremamente automatizada, eletrônica. Mudou muito, né? Mudou muito. Para quem tinha que partir o motor a gasolina do tamanho do motor de um carro para dar partida no motor a diesel. Com afogador e tudo, né, Rodrigo? Meu Deus, eu lembro. Opa, então, motor scrapers. É isso aí. Marco, conta um pouquinho para nós do seu histórico profissional. Nós conversamos um pouquinho agora no intervalo. Conta para nós a tua experiência, aí, por favor. A minha família inteira, Rodrigo, veio já da parte da indústria da mobilidade, né? O meu avô, né, o abuelo, né, como se diz em espanhol. Você comentou agora há pouco. Exato. Ele trabalhou na International Harvester, lá nos meados de sabe Deus quando, Guaraná de rolha, como o pessoal falava, né? Sim. Aí também trabalhou na Cinca. E o meu pai também veio nessa pegada de trabalhar na Vemag, na Volkswagen. Criou a paixão pela... a paixão por automóvel e pela indústria da mobilidade, porque aí envolve tudo, né? Envolve caminhões, né? Equipamentos, né? Veio da antiguidade praticamente, né? Sim. Então, a partir do meu avô, meu pai, para mim, né? E até o meu filho também está envolvido nessa, porque o meu filho também trabalha na indústria da mobilidade na Jaguar Land Rover, inclusive na área de treinamento. Olha que coisa. Que legal, hein? Muito legal, passar o teu legado. Pois passou pelo sangue, né? É isso aí. Conta para nós um pouquinho, Marco Antônio, como é que é a Academia das Máquinas? A Academia das Máquinas surgiu de uma ideia antiga mesmo, da própria indústria do equipamento de construção. Como, né, eu trabalhei muito tempo na indústria, então eu carreguei todo esse conhecimento de desenvolvimento do produto, de pós-venda. Você trabalhou em qual indústria automotiva, mas de qual segmento? Olha, eu comecei na automobilística. Sim. E passei, inclusive, eu trabalhei na indústria de máquinas também. Sim. Trabalhei Caterpillar, Case New Holland, Dynapac, por aí vai. Trabalhei em todas essas empresas na montadora mesmo. Na montadora? Na montadora na mesmo. Linha de montagem. Na realidade, na área de engenharia. De engenharia? Na área de engenharia. Então. Sim, tenho formação em engenharia. Estou fazendo uma segunda engenharia agora também. Estou fazendo engenharia civil para conhecer mais sobre a estrutura, né, da construção. Sim. Porque o engenheiro mecânico sabe o equipamento mecânico em si, né? Mas o engenheiro civil já tem aquela especialidade um pouco maior em geologia, né, em estruturas mais voltadas para edifício. Até para fazer corte, aterro, para dar estrutura, compactação. Eu estou aprendendo tudo isso, topografia, né, muito legal. Tanto que eu fiz 2 pós também nessa área para entender, para poder aplicar isso nos nossos treinamentos, né? E a Academia das Máquinas surgiu dessa movimentação de informação. Esse conhecimento não podia estar parado em uma pessoa, 2 ou 3. Eu precisava disseminar isso, né, Rodrigo? Então, apareceu a necessidade, praticamente, do surgimento da Academia das Máquinas, porque sempre vem um amigo construtor, empreiteiro, ou até mesmo um amigo operador de máquina que fala, pô, Marcão, eu preciso de um treinamento, eu sei, mas eu preciso do diploma, ou eu preciso adicionar o conhecimento da formação. E conhecimento eu fiz uma vez eu fiz 4 vezes com o mesmo instrutor, né, mesmo professor, um curso de pneu, né, Piero de Sora.
E ele falou assim, Exato. você aqui de novo? Eu falei, professor, tem coisa que eu já fiz e melhorei, tem coisa que eu não fiz ainda, então, e eu estou aqui para me atualizar, inclusive, né? Porque o senhor tem Exato. acesso a muito mais informação do que eu tenho lá na empresa, né? Exatamente. E você pode passar pelo mesmo instrutor 4 ou 5 vezes, você vai ter 4, 5 cursos diferentes, da mesma matéria. Porque eu passo isso no meu dia a dia, eu sempre adiciono algo, sempre adiciono algo. Até porque essa essência, né? Aham. Essa maravilha de entregar resultado diferente passa por Isso. um Aham. processo de aperfeiçoamento contínuo, né? Exato. E é um exercício de resiliência Uhum, brutal. exato. E quem gosta de ensinar, quem tem aquela ânsia, você vê o olhinho brilhar, né, a minha esposa fala muito isso, ela também é professora. Mas é máquina também? Não, não, ela não está na área de máquina, ela está mais voltada à área de empreendedorismo, administração, ela é do Sebrae. E Pô, que legal. ela fala: "Ensinar é algo, assim, maravilhoso, quando você passa, né, o teu conhecimento e as pessoas recebem, assim, aquela informação, eles falam: 'Uau!'". Ela adora também, né. Os 3 É, amam, ela e meu filho, a gente ama ensinar. eu acho que o professor, né, e o instrutor é um professor, É, e eu vejo que ele deveria de ser muito mais, valorizado, concordo né, com você, porque todas as profissões passam por ele. concordo. E não se consegue ser um médico sem passar no primário, primeiro aninho, Uhum. segundo aninho, né, então tem todo um Exato, processo de exato, construção, né. E exato. muitas vezes ele está lá na ponta ganhando alguns milhões, e o professor ingratamente Tá lá sobrevivendo. escondido, né, Sim. tá lá escondido. É o que a gente comenta, inclusive, em cursos de docência. O professor está justamente para formar, né, junto com a família, o caráter de uma pessoa. O caráter da pessoa é formado dessa forma, não só com a família, mas com A o família é a conhecimento. base, A mas o família é a professor base. lapida isso, O né. professor lapida. O professor não vai ensinar você a não falar palavrão. Sim. Isso quem tem que fazer é a família. Mas, em compensação, ele vai ensinar você a, por exemplo, ser uma pessoa decente, a ganhar dinheiro, ser A saber se valorizado. posicionar numa empresa, a saber escutar, a saber Exato. falar no momento certo, É, com propriedade, isso. né, não só porque eu acho, né. Eu falo isso para os meus alunos. Hoje tem muito Falo especialista de isso "eu para os meus acho", alunos. né. O "Ah, eu acho que achismo, é né? assim", eu acho que é assim. Eu até Exato, falo é. lá em casa: "Mas acha por quê?". É, Independente da fundamentação, não qual que é a tem, fundamentação para o teu "acho"? não tem um "Ah, mas eu acho", acreditômetro, mas né? eu acho não, né, não O tem? acho não tem base legal, científica, nem Sim, nada, né. É aquele acreditômetro, não, acho que tinha que aparecer debaixo da é. pessoa um acreditômetro, vermelho, amarelo e verde, e ficar E oscilando. essa busca pelo É conhecimento, acho que isso é muito isso, importante, porque isso vai te agregando, né, ao longo da exatamente. da vida, né, Isso é para eh, sempre. o que outros te passam e você vai aproveitando pedaços de tudo isso e vai ligando num Exato, objetivo, por exemplo, que você tem de formação, né, exato. que eu Hoje em acho que é dia maravilhosa. Eu precisa. também, Que legal. eu palestro, né, eu também dou aula, Uhum. e muitas vezes orientando um funcionário, não existe, acho Você que, sabe assim, como não é que é, não né. existe, mas é tão gratificante quanto as coisas mais gratificantes da vida, de quando você percebe que o conhecimento que você está Sim, transmitindo, ele encaixou na ele pessoa, engrandece a que é pessoa. o brilhar dos olhos, né. Exato, é o brilhinho no olho. Quando você começa a ver o brilhinho no olho, Rodrigo, você sabe que você está no caminho certo. E é assim, não é uma questão, o professor não tem que convencer, né. Muitas vezes, né, a gente recebe, por exemplo, uma turma de muita gente, que tem grande experiência, ou pessoas mais velhas, E até mais mesmo do que fechado. nós. Eles são mais fechados, porque eles falam: "Não, eu sei tudo. Sim, Já trabalhei nessa empresa XYZ por 50 anos". O professor não sabe nada, o professor só sabe na teoria, né. sim. Aí quando termina o curso, ele vem, bate no seu ombro, assim, e fala: "Professor, o senhor me enganou, viu?". Eu falei: "Mas por quê?". "Porque eu aprendi". "Ah, que legal, Que era bom, isso que que eu queria ótimo. ouvir de você". É só isso que a gente quer ouvir Que dos é passar alunos. essa muralha, né. Exato, Quando você consegue tocar quando exato, você consegue tocar o coraçãozinho exato, dele, muda de figura. exato. E é muito legal isso, é muito legal, porque é aí que vem aquela valorização e você fala: "Ó, tô no caminho certo". Foi assim que a gente criou a Academia das E Máquinas. conta para nós um pouco, Aham. Marco, como é que foi criar essas habilidades, né, e esse conhecimento para ministrar, né, ou dar aulas, né, Aham. sobre uma coisa muito específica, né. É interessante sua pergunta, viu, Rodrigo, porque assim,
Quando eu tinha 14 anos, eu entrei no Senai pela Volkswagen Caminhões, que na época tinha sido recém-adquirida, né? Era a Chrysler Motors do Brasil, que era a Chrysler americana. Antes da Volkswagen, junto Isso. com a Ford ainda, né? Nossa, foi antes da Era na Ford mesma planta, ainda. né? Antes da Ford ainda. Antes da Ford ainda. Hoje, por exemplo, quando você passa na Avenida, na Via Anchieta, tem a Volkswagen aqui, tem o depósito da Casas Bahia aqui era a fábrica da Chrysler. Ali, em 1980, na década de 80, vamos falar assim, Sim. né? Eu fiz um estágio pelo Senai, na área de treinamento, na época era treinamento de assistência técnica. Sim. Eu lembro até o nome do meu chefe, o nome dele era Catarino. Eu me encantei, porque tinham as salas de aula, o pessoal dava cursos de consultor técnico, apontador de mão de obra, aí motor, transmissão, Não. e na época ainda tinha alguns veículos da Chrysler, então misturava automóvel com caminhão. Sim. Aí surgiu o bichinho pô, eu gosto disso, acho isso legal, né? Isso em 1980. Aí fui passando por diversas empresas, muitas vezes na área de desenvolvimento do produto, outras vezes na parte de serviço, pós-venda. Aí eu só fui ter contato já na década de 90 na Ford, aí assim, aqui na planta do Tabuão, na antiga planta do Sim. Tabuão. Sim. Eu trabalhei já na engenharia de serviço ali, e ali a gente teve mais contato. Então aquele vírusinho do treinamento ficou ali, incubando, incubando. Até que quando entrou os anos 2000, eu montei a minha empresa com meu filho e com minha esposa, né? E a gente começou a atuar na área de pós-venda. E o treinamento ficou ali rondando, rondando, rondando. Até que agora, 2020, um pouco antes até de 2020, aí explodiu de vez. Porque o treinamento não era um produto, como eu posso te falar, não era um produto que a gente vendia com constância, aparecia. Entendi. Agora não. Agora, em pleno 2025, eu só me dedico a treinamento. Isso está mais ligado, por exemplo, essa nova geração, a necessidade da especialização, Exato. porque eu sou de uma era ainda que o pai viajava com... Bom, eu comecei na lavoura com meu pai e quem fazia manutenção era nós mesmos que fazíamos. A Uhum. manutenção grossa, né? Você Exato. precisava de fazer um motor, não ia fazendo lavoura, né? Aham. Mas o grosso a gente acaba aprendendo, né? Aprendi a regular diferencial. Lembro que nós quebramos o diferencial uma Sim. vez e fomos lá e montamos regular coroa e pinhão. O azul de metileno. Na pasta de dente. Na pasta de dente. Nossa, olha, perfeito. Eu não sou tão velho, mas tem um pouco de Contato história. dos Para poder dentes. casar Fazer o pinhão e acasalamento coroa, dos né? dentes lá. Isso. Muito legal. E nós acabamos criando um amor por isso, né? O filho Cria. com o pai no motorista, Isso. vocês com o avô lá, né? Exato. Indo para a indústria automobilística, Aham. operador de máquina com o filho que vai operar a máquina. Exato. Né? Eu Meu já... filho fez operação de máquina, muitas vezes entrega a técnica de máquina. Ele fez muito, tradução de manual de máquina. Nossa. Principalmente com a importação, Exato, né? porque Da China, que é. porque a E aí vem importação inglês, de né? máquina é muito recente aqui no Brasil, você sabia, Rodrigo? É muito recente. Só havia aqui no Depois de Brasil 2000. Caterpillar e Komatsu. Isso. Só isso. Aí começou a entrar. As chinesas nem foram as primeiras. Na realidade, vieram primeiro algumas americanas, como a própria Case, que depois montou. A Case já estava aqui no Brasil através da Fiat Alice, né? Isso Através mesmo. da Fiat Isso Alice. mesmo. Então ela corria No muito tempo da por fora. W30 lá. Exato, da W20, que, W20. nossa, que está em produção até hoje, né? Aí isso começou a despontar. Na importação de máquinas, deu aquele boom, começaram a chegar as coreanas, depois as chinesas, e aí o mercado ficou em polvorosa, porque o pessoal estava recebendo esse equipamento novo, a gente sabe operar, Caterpillar, Fiat Alice, né? Komatsu. Mas e essas chinesas aí, essa japonesa? Porque chegou máquina japonesa, Sumitomo, Hitachi, o mercado foi invadido. Sim. Aí eles começaram a ter a necessidade de treinamento, de manual em português. A Bene que eu estava no Bertinho, o Bertinho tem a Conterna. Aí eu fui ver, fui olhar máquinas chinesas para levar para uma fazenda nossa. Uhum. Nós estávamos abrindo manejo florestal. Uhum. E aí cheguei numa máquina, olhei a máquina, dei uma volta, né? Falei, mas é Caterpillar esse motor. Pois é. Uma máquina chinesa. E quando dei a volta, até o símbolo da Caterpillar estava no filme. Exato.
Por quê? Que é uma série, acho que mais antiga de motores, né? Que eles ficam... Aham. Muitas máquinas chinesas têm motor Caterpillar. O 3306 equipa muito para carregadeira chinesa. E é um motor feito sob licença da Caterpillar. Sim. As fábricas chinesas se É que o esbaldam. chinês faz tudo, né? Faz tudo, desde caneta É, agora avião, né? É até avião, Até literalmente, avião, agora foguete, né? exato. Com o tal do Comac lá, né? O Isso. Comac, que é um avião comercial deles. Mas não tem jeito. A China é uma realidade. A China é uma realidade. O pessoal pode falar, eu não compro nada Xing Ling, né? Mas Desculpa. é que tem qualidades Hoje em diferentes, dia, né? Eu lembro sim, que nós vimos máquinas, né? sim. Dependendo do que você queria comprar, na mesma fábrica, da mesma marca, você tinha quatro ou cinco, dependendo do produto também. Isso mesmo. Qualidades diferentes de... E preços diferentes, E né? preços E diferentes, preços por diferentes. óbvio, Você né? quer um produto bom, você tem que pagar. Sim. Não tem que fazer. Ainda é muito mais barato do que uma Caterpillar, sem dúvida. mas o preço... Você falou uma coisa interessante. A fábrica da Caterpillar na China, ela é assim, a fábrica da Caterpillar aqui e a equivalente chinesa dela do lado, que chama SEM, chama SEM, que é do grupo Caterpillar. É dividida por uma cerquinha mequetrefe. É a mesma coisa. Então você vê que tem a troca de informação, De a troca de tecnologia. tecnologia, de produto. Não tem que falar. O seu iPhone, por exemplo, é montado na China, com componentes chineses. E o teu pai e o teu avô devem ser do tempo ainda que a Alemanha era a top. referência mundial em Verdade. máquinas, né? Verdade. Meu pai tinha dicionários de alemão e a maioria dos livros técnicos dele era em alemão. Desenho técnico, ferramentaria, tratados, né? Porque ele falava tratados Sim. antigamente de estamparia. Né? Isso, Meu pai isso tinha aí. uma coleção de livros. Ai meu Deus, como que eu vou traduzir o Deutschland aqui? Não tem como. Hoje já fica mais fácil com inglês, né? Tem até leitor de texto. Nossa, muito mais. Mas o pessoal teve dificuldade. E aí veio essa paixão, você mergulhou na área de treinamento. Sim. Hoje eu penso 24 horas em treinamento. E só linha amarela. Só linha. Na realidade, a gente abrange um pouco, Rodrigo, porque a linha amarela. Pega a linha verde? Ela é um pouco da parte agrícola, mineração, florestal. Não tem como. Não tem uma linha. A linha divisória é muito tênue, é muito pequena. Operar uma escavadeira hidráulica só tem cabeçote ou não, tem Exato. uma concha. Você pode operar uma né? máquina da indústria florestal, que muitas vezes é uma escavadeira adaptada. Sim. A mesma coisa para a parte agrícola. A parte agrícola é um trator. A retroescavadeira, na realidade, ela foi inventada a partir de um trator agrícola. Eu servi o exército, nós tínhamos CBT. Na retro. Sim! Você adapta uma concha, como o pessoal fala erroneamente, né? Uma caçamba dianteira, e atrás você faz um desenho de uma lança e um braço com escavadeira. A única coisa que eu fiz foi arrancar aqueles freios fora, que não servia para nada, né? Pelo amor de Deus. E aí eu adaptei um sistema de freio da D20. Oh, perfeito. Aí podia vir e frear, que freava. Porque não dá, aqueles bichos para frear ou pula. Então, é uma linha tênue, né, Rodrigo? A gente tem que... O forte é a linha amarela, mas da linha amarela para, por exemplo, agro, do agro para o florestal, e da linha amarela, por exemplo, para a mineração, é um pulo. Então a gente atua nesses 4 segmentos também. Legal. Né? E como é que o teu público absorve esse conhecimento? Você falou do público jovem agora, né? Difícil. Nessa transição, né? Que nós estamos aí na geração da Z para frente, né? Nós estamos um pouco mais para trás. Como é que é isso? Como é que... A geração Z, ela hoje está um pouco, vamos dizer assim, alheia a isso. Né? Os meninos estão um pouco mais alheios. As meninas gostam mais, por incrível que pareça. Existe muita mulher fazendo operação de máquina. Como tem em caminhão, né? Como tem em caminhão. A mulherada está dominando. Exatamente, elas estão bombando. A coordenança na FABET formou 168 mulheres. Olha que beleza. Não, elas vão dominar o mundo. Não adianta, exato. As mulheres, elas vêm da geração Z, elas vêm com um olho mais puta, que legal essa profissão. Já os meninos ficam naquela, a gente tem que convencer mesmo. Falar, é uma profissão legal, você vai... às vezes a gente tem que ser até um pouco, sabe? Falar assim, olha, você vai trabalhar no ar-condicionado, tem que provocar.
né? Já o pessoal, uma geração Porque antes... você comentou que tem salário de mais de 10 mil reais, dependendo do tempo de experiência, a Exato, máquina, exato. né? E a entrega, né? Porque assim, tudo isso, o cara vai ganhar 10 mil reais com hora extra, sendo um operador, por exemplo, de motoniveladora já há muitos anos, ele tem conhecimento de GPS, Sim. de nivelamento laser, já conhece as tecnologias, esse cara é top no mercado. É que motovelador é olho também, né? Hoje Eu aprendi, quando eu aprendi a operar a máquina, eu olho e aprendi tecnologia. eu aprendi com o Aleixo, que era um sargento, né? Sim, eu já ouvi E falar. ele entregava não, Uhum. uma terraplanagem. Aham. No olho, Olha. podia passar o equipamento que dava uma diferença muito pequena. E eu conheço operadores que deixam coisa de décimo de milímetro, para você ter uma ideia. Coisa que antigamente a gente falava, como assim décimo de milímetro, né? Sim, É possível. Hoje é possível com as tecnologias. Não dá para fazer no olho, sim. né? Marcão, nós Uhum. terminamos nosso primeiro bloco, a conversa está muito Legal, boa, ai que bom. né? Vamos fazer o nosso break agora e voltamos em seguida. Aí, obrigado. Olá, pessoal, estamos de volta aí em mais um bloco. Estou aqui com o Marco Antônio, especialista em máquinas pesadas, né? Em toda a linha amarela, entre a linha verde e outras máquinas também. E eu tenho uma pergunta legal agora de que Opa! tudo isso, né? Toda essa formação, né? Tem investimento, né? Como é que é a contrapartida disso, Marco? Conta para nós. É assim, é como ser professor. Não muda muito. É claro, né? Ser professor de uma rede pública, você não tem os benefícios de trabalhar na iniciativa privada como a gente, né? O investimento é alto, é alto. A gente tem que investir muito, tem que correr atrás de informação, tem que fazer cursos dentro e fora do país. Isso é inevitável. Continuar se atualizando, Continuar né? se atualizando. Até porque sem dúvida. Muda muito rápido hoje em dia. Hoje a tecnologia está demais. E eu vejo pelos pseudo-concorrentes que a Academia das Máquinas tem, que a concorrência não acompanha a gente. Não acompanha porque é o que eu falo, eu tive toda sorte, inclusive, né? Além de ter essa visão do mercado e ter sorte de muitas empresas me ajudar a obter esse conhecimento, né? De uma maneira tranquila, sem objeção. Porque não é fácil você, por exemplo, pegar um projeto de uma máquina, e eu tive esse acesso, né? Saber as limitações, saber os parâmetros e tudo mais dessas máquinas. Poder entender o que ela pode entregar. Né? Exatamente. Então, pouca gente teve esse conhecimento. E os meus concorrentes não
tem. Eu não tenho concorrente no Brasil, Rodrigo, sinceramente, porque o nosso sistema, o sistema da Academia das Máquinas é totalmente diferente de qualquer outra escola de formação de operador de máquina. Conta um pouquinho para nós esse segredo, essa Eu diferença. não posso dar o pulo do gato. Não pode? Mas eu posso te afirmar que é o seguinte, é muita informação. É muita informação. Nossa grade é diferente da grade desse pessoal, já começa porque a gente dá uma parte de legislação, né? Não que os outros não deem, mas a Sim. gente dá uma parte de legislação bem abrangente. Aprofundada. Porque há um dilema muito grande em relação, por exemplo, vou te dar um exemplo. O operador de máquina tem que ter que CNH? Muita gente fala, não precisa ter CNH. Mentira. Precisa ter CNH, e isso está inclusive no Código de Trânsito. E eu já vi instrutores falar essa balela, né? Outros falam, não, tem que ter C, D e E. Também está errado. Cada carteira de motorista é uma operação específica. Por exemplo, se você está num canteiro de obras fechado, você pode ter apenas a carteira B. Porque você não precisa sair do canteiro, né? Desde que você não saia do canteiro de obras ou dentro desse local, se você não tem essa necessidade, você não precisa de carteira CDE, mas você precisa ter uma carteira de motorista. Isso é imprescindível. Sim. Né? Já quando você movimenta a máquina em vias públicas, já precisa ter carteira CD ou E. C, D ou E. Ou E, dependendo do tamanho da máquina. Não há uma limitação. A lei é um pouco abrangente. Ela obriga você a ter a carteira, mas ela não fala que, por exemplo, na C... C, D ou E. Exato. Mas é a partir da C. Exato, a partir da C. A partir da C. Exato. Porque as máquinas de roda, que você pode rodar na rua, né, das máquinas que você pode rodar na rua... Inclusive tem que ter placa, né? Exato, pagar IPVA. Senão não pode rodar, né? Senão você toma a multa e a máquina é recolhida. É igual carro. É igual carro. E tem que seguir uma série de procedimentos. Então, nós fazemos como eu posso dizer, sem deixar o curso maçante, chato, nós damos esta parte... Faz esse briefing de legislação. Exato. E vamos para a parte de segurança, para a parte de operação, dicas de operação, e depois no campo. Depois no campo é o trabalho. Aí tem o treinamento em campo. Ele tem o treinamento em Quantas campo. Quantas horas mais ou menos para preparar um operador do zero? Olha, um operador do zero, eu posso te falar que o correto, tá? O correto seria ele ter pelo menos 16 horas de prática e 8 de teoria, no mínimo. Para começar... No mínimo. Para começar, e assim, extenuante, exercícios diários. Sim. Nos Estados Unidos, um operador fica pronto em 1 mês. E é 1 mês de aulas das 8 às 18, também muita prática, muita teoria, né? Porque a teoria é o conceitual, né? E a prática é desenvolver a habilidade. Exato. E a habilidade só é desenvolver... Exato. O conhecimento também, né? É com o treinamento da cabeça, mas a habilidade também é. Na teoria, a gente vai ensinar o que ele vai fazer na prática. Pra você não pensar, né? Você manejar os comandos por impulso, né? Achando que você está no videogame. É intuitivo, né? E nem muita gente fala, o certo é fazer simulador. Eu não sou contra o simulador, mas o simulador nunca vai substituir a máquina. Né? Tudo bem que eu sou da velha guarda. Mas eu acredito também nisso, sabe, Marcos? Eu também acredito. Eu conectei a FABET ao Polo de Desenvolvimento Tecnológico de Israel. E a necessidade deles não é nem simulador para ensinar a dirigir, é um simulador que simule o caminhão. Para que o motorista saiba do caminhão. Exato. Por mais que tenha entrega técnica das fábricas, eu não sei se não é suficiente ou é uma carga muito grande. Não é suficiente. Né? A demanda deles é algo que ele possa... esse caminhão se opera desse jeito. Exato. Onde é que consegue as informações, aperta aqui, sai lá. E caminhão é mais complicado. Se você for ver bem, caminhão é mais complicado do que máquina. Porque na máquina você está num ambiente controlado. Canteiro de obras, querendo ou não, é um ambiente controlado. Sempre vai ter um técnico de segurança, sempre vai ter um engenheiro de segurança, vai existir regras ali
que complementam A as velocidade é muito leis mais limitada, não tem ninguém na totalmente. contramão, não Exato. tem criança passando na frente. Você tem que ter foco, obviamente, no seu ambiente, Sim. no seu trabalho, mas é diferente de eu ter. Inclinação, se é uma área mole ou não, né? Exato. Mesmo que a parte de simulação aqui também não deu certo, né? Em autoescola não pegou o Não, simulador, né? E um simulador hoje não é barato. não, Não é barato. Ah, ele se paga. Teoricamente, ele se paga. sim. Mas vamos lá, hoje, se você é preferível, você vai investir de 30 a 60 mil reais no simulador, Sim. você pode comprar com esse dinheiro, entre 30 e 60 mil, uma mini escavadeira, uma mini carregadeira. E fazer a E fazer a operação operação em direto condição com. real. Exato, exato. Conta para nós um pouco, Marco, Uhum. porque como eu também venho da área, eu sei o quanto, Você sabe, o quanto representa um você sabe como é. motorista, por exemplo, treinado, né? Uhum, Em relação ao operador, um operador que já tem experiência, né? entendo. O antes e o pós-treinamento, o quanto ele entrega mais de resultado? É interessante. Essa pergunta é muito legal, porque muito operador quer ser motorista, e eu conheço muito motorista que quer Ser ser operador. operador, né? Tanto que na balança, eu vou te falar, é 50-50, né? O motorista às vezes fala: "Pô, Marcão, tô cansado dessa vida de viagens, né? Quero ser operador". Aí eu falo: "Vem comigo, vamos lá". E o cara se dá bem, ele pega na primeira. Eu tive uma experiência dessa em Minas. Eu fiz um treinamento, na o nome da construtora do grupo todo é Zopone. Eles estavam construindo usinas fotovoltaicas Sim. numa cidade chamada Várzea da Palma. Treinamos mais de 100 operadores em uma semana de curso. E no meio tinha muito motorista. Sim. Esse pessoal, eu olhei assim e falei: "Vocês já operavam máquina antes, né?" Eles: "Não, professor, é que a gente fica aqui, a gente vê o pessoal operar". Eu: "Olha, que E vai colocando joia". na cabeça E mais ou menos a movimentação. exato. Já o operador, ele tem um pouquinho, o operador para motorista, ele já apanha um pouco. Porque a vida dele estava muito boa, ele foi pra uma vida mais Mais agitada, agitado mais agitada. Mas eu vejo um fluxo muito bom de motorista para para operador, operador. tá, mas também não vejo impasse do operador para o motorista de maneira alguma. E voltando um pouco a uma parte da pergunta, Aham. um motorista de caminhão, Uhum. né, que dirigiu o jeitão do mercado, ser comparado a um motorista de caminhão que aplica todos, os conceitos de gestão econômica preventiva e preditiva, ele chega a entregar 35% de economia de combustível, entre outras coisas, mas 35% de economia de combustível. Na máquina acontece como isso? Na máquina acontece também isso. Porque, eu lembro, eu até comentei, Uhum. contigo, né, meu pai não entendia Acontece. por que que eu gastava mais diesel no trator do que ele gastava, né. Olha, é difícil de explicar, né, mas é que assim, é óbvio, né, o caminhão, ele tem uma forma dinâmica, obviamente, bem diferente da máquina. E variável. Exato, e ele pode estar na terra de chão batido, ele vai ter uma condição dinâmica diferente da máquina, né. Sim. E a máquina, muitas vezes, né, tirando as máquinas de roda que são aceleradas no pedal, as outras são aceleradas, né, na mão ou através de botão. E esse controle de aceleração, se ele não for eletrônico, ele for meio manual, ele é um pouco intuitivo. Então ele leva você realmente a um consumo um pouco maior, né. Sim. Mas nos nossos cursos a gente explica, inclusive, faixa de rotação, onde você atinge o torque ideal, a potência ideal, para diminuir essa problemática de consumo. E a gente consegue. A gente consegue sim. Eu já tive feedback de clientes que, por exemplo, não só de consumo, até mesmo de sinistros. De sinistro, o sinistro caiu 90%. 90%, porque os operadores não tinham muita noção de operação, eles só tinham aquela parte prática, né. Aí você mete potência, coloca potência na máquina e deixa a Exato. máquina muito mais violenta. Deixa a máquina violenta e ela pode justamente, fundir o motor, acabar com bombas, bomba hidráulica também é Adrenar no cara. aterro, bomba de Exato. Sem contar a parte de segurança que, o pessoal descuida por bobeira, né. Por sim. bobeira. O pessoal fala: "Ai, mas, treinamento de máquinas o foco é na segurança". Não só na segurança, você tem que estar focado na operação. É que assim, é um conjunto de fatores, né. Exato, As pessoas não entendem que exato. a máquina ela é feita para trabalhar
em uma determinada temperatura de trabalho, e se essa temperatura de trabalho Sim, variar, você desarranja todos os componentes, seja totalmente. transmissão, comando final, seja bomba de torque, seja Exato. seja o próprio motor, né? É, Então, se eu motores tiver temperatura hidráulicos. maior ou menor, né, o óleo lubrificante, que uma das funções dele é ajustar todos esses componentes e manter a temperatura, Sim. ele não trabalha dessa forma, aí você causa desgaste É. excessivo. Então, quando você puxa a rotação lá para a faixa amarela, Ah, né, e exigir, aham. por exemplo, um dia de muito sol, né? Exato. Não só sol, a manutenção. Você tocou num assunto muito interessante. Muitas vezes não é apenas o operador. A manutenção também tem que ter um cuidado muito grande. Você falou do óleo, problemática muitas vezes é isso. O pessoal, às vezes, de manutenção, o gestor de manutenção, às vezes, não tem ideia da onde a máquina dele está operando, da temperatura, e adequar toda a parte de lubrificação e manutenção dessa máquina A para a condição do operação, ambiente. a condição ambiental. Essa usina, por exemplo, de força, É porque a assim, temperatura é de quando vai 40 graus. quando vai o caminhão lá, o Tem que meloso, né? reduzir o meloso, o famoso É, caminhão comboio, o exato. comboio. Aham. Quando vai lá, ele não vê se a máquina tem 10 horas, 12 horas, 16 horas ou Exato, trabalhou 4 horas, né? exato. É Então, em isso uma mesmo. máquina ele coloca graxa em excessivo, É, e na outra que precisava fazer duas lubrificações no período, faz É, uma só. e reduzir o prazo de revisão. Que nem, por exemplo, a revisão é recomendada pela fábrica de 250 horas, reduz ela para 200, ou 120, ou 150 horas. Você vai ter um equipamento rendendo bem, né? E o melhor de tudo, operando em condição ideal para aquela temperatura. O óleo existe, todos os manuais têm uma faixa de recomendação de temperatura ambiental para aquela viscosidade. E a pessoa não se atenta a isso. Isso eu toco no treinamento, eu toco nesse Na assunto década de no 90 treinamento. eu fazia análise de óleo. E aí, pela Sim, análise, eu sabia se eu tinha que trocar com mais as horas grandes ou menos empresas horas, fazem ou com isso. mais ou menos Sim. quilometragem. As E boas aí construtoras é fazem. preciso. É, Aí é precisa. preciso. É a preditiva. Porque o óleo, a Uhum, análise do óleo está em cima da condição de uhum, operação, a condição climática, a sim, condição do ambiente, se tem mais ou menos exato. pó, A né? gente faz nós temos, além a academia, além de fazer treinamento, ela também dá consultoria na área de pós-venda, manutenção. Sim. E quando a gente tem essas consultorias, a gente prega o quê? Fazer toda essa parte de análise de óleo. Você falou tudo. É a manutenção preditiva, já faz uma prévia do que pode acontecer com aquele equipamento. O equipamento é caro. Quando eu falei lá na Aham. Pneumate, né? Sim. Por que o motor faz 2,5 milhões de quilômetros, né? No rodoviário, e Exato. outro faz um, né? Por Ou conta faz disso. 1,200, sei lá, alguma coisa assim. Por que Aham. rende o dobro do que o outro, né? E quando a gente vai fazer analogia ao contrário, o que você não faz na Uhum. tua operação, Exato. né? E hoje as máquinas têm telemetria. Pô, Antigamente não tinha essa informação. Se exato. você não aparelhasse com sensores, Tá tudo na mão. e tem todas as Nossa, a informações. telemetria é maravilhosa. E ninguém usa, né? Rodrigo do céu, olha, eu sou um defensor da telemetria. Toda máquina, eu acho que tinha que ser lei. Toda máquina nova tinha que sair com telemetria. Por quê? Além de indicar onde ela está, ter todo aquele controle de todos os componentes. Isso é formidável. Isso é formidável. Aí Você é vai uma pegar desvio de operação bem feita. temperatura para Exato, não causar desgaste excessivo, vai exato. colocar condição de operação, A condição gente de pode pôr produtividade. acelerômetros nos pontos chaves da máquina, na caçamba. Por quê? Um dos problemas que a gente bate bastante no treinamento é justamente operar a máquina com sobrecarga. É. E o Aí cara você quer opera. levar a concha dianteira, você Nossa, o dá cara giro. dá. Quando a gente fala coroar a caçamba, não é encher ela 2 metros, 3 metros acima. Coroar é uma Sim, coroa é mesmo. uma coroa, né? Exato. Agora tem gente que força a estrutura da máquina, toda a estrutura da máquina, para poder dar E não em terra produtividade. solta, em terra firme, né? Explicamos o que é densidade de material. A É. gente mostra tudo isso para os nossos alunos. E é esse o nosso diferencial.
a gente vai ensinar eles a operar uma máquina de uma forma consciente, mas se tivéssemos a telemetria, isso seria muito bom. Existem empresas com bastante consciência que já adquirem o pacote já, porque as próprias montadoras já Já estão oferecem, né? oferecendo, né? Mas, por exemplo, quem não tem, pode pegar um pacote de outras empresas e adicionar isso, né? É, eu trabalho com telemetria já há 30 anos, um pouco Sim, mais de 30 você anos, né? comentou. Muito mais no rodoviário, mas de Uhum. nada difere, são só questão de particularidades, né? E Exatamente. agora nós estamos com a telemetria no caminhão do Kleber, né? Legal, E muito bom. nós vimos inclusive mexer, e aí Aham. a prova não autorizou, né? Nós vimos fazer a programação Que dele legal. online. Pô, ia ser muito legal, E hein? em tempo Muito... real. Então, o que nós estamos oferecendo lá é padrão, quase padrão Fórmula 1, né? Ainda não estamos Você já perto estava disso, indo para o outro mas estamos naquela patamar. linha lá de Exato. Fórmula 1. Então, o que Que a legal. gente leva, né? O que a Nossa, gente é isso mesmo. quer levar para o mercado, né? Não tanto para a Uhum. linha amarela, quanto a linha verde, quanto caminhões, motores de refrigeração, motores Uhum. estacionários, entre outros, né? Exato. É essa condição de poder gerenciar a máquina, porque a Uhum. Scania, ela lançou o Scania Plus. E no Scania Plus, se o motorista for um motorista A, o intervalo de troca de óleo sai de 40 para 80 mil quilômetros. O quê? O dobro. Nossa, que maravilha! É o dobro. Ah, E eu acho que essa condição pode ser levada nossa, para... eu acho sim para as máquinas. Na máquina, óbvio, a parte de troca de óleo vai depender muito do tipo de equipamento. Equipamentos mais Sim. modernos vão permitir. Empresas como CAT, Komatsu, por exemplo, vão sair na frente disso daí, né? Eu acredito que isso seja uma solução fantástica. Uma E se solução aparelhar, fantástica. você tem condição de saber a Exato. condição de operação, Uhum. E né? você consegue dar pitacos na operação Porque também. não é só uma condição de ter a máquina em determinado giro, é uma Uhum. condição de carga. Exatamente, É. exatamente. Encher ela de Se pega um trator de esteira, acelerômetros. você está empurrando terra solta, é uma coisa. É, Agora, você está fazendo corte de saibro, é é totalmente diferente, diferente. pelo amor de Deus. A carga é muito maior, né? Eu, por exemplo, peguei uma amostra de argila. Eu tenho uma amostra de argila que eu mostro em todas as aulas que É eu uma dou. pedra. É uma pedra. Aí você fala, pô, mas como assim? Argila é mole? Não é esta. Então você fala, quando você tem uma análise de solo bem feita, uma análise geológica bem Bem feita, feita. né? Você informa isso para o operador, né? Isso parte da engenharia da E, obra, inclusive, claro, dimensionar a máquina para o corte para o correto. corte, exato, ou corte para o aterro. Não adianta colocar uma É. máquina média num corte pesado, né? Ó, um pulo do gato, um pulo, vou dar meio pulo, um pulinho do gato. Nós apresentamos nos nossos treinamentos estudos de caso. A gente pega muitos vídeos, por exemplo, da própria televisão, né? Tem alguns programas de televisão que nos ajudam bastante. Pô, que bom. E a gente pega essa e discute isso em sala. Mostra, olha, tá vendo como é a operação? E a gente dá exemplos, principalmente fora do Brasil. Ah, mas os exemplos fora... É o que a gente tem hoje. É porque assim, É o que né, a gente Marcão? tem hoje. Você pega um trator Isso, né? médio, um trator de Uhum. esteira, por exemplo, médio, Isso. e vai para um corte desse pesado, ele não tem nem não tem Nossa. peso para ter tração. Exato. Aí ele vai desgastar material rodante, vai trabalhar com excesso Gasto de de carga, combustível, porque e é o uma máquina combustível pesada. vai lá para Pelo cima. amor de Deus. A E esteira se é você pega um terrível. trator mais caro, mas mais pesado, vai trabalhar com uma faixa de torque menor, Exato. né? Exato. Vai ter peso para poder ter É. tração, né? Para ele ter chão, né? Uhum. E hoje em dia, o pessoal, pouca gente sabe, mas você pode pôr lastro em muitos equipamentos, os de roda, né? Sim. E o pessoal às vezes opera e fala, nossa, olha, não estou conseguindo. Vou te dar um exemplo: motoniveladora rasgando alguns terrenos para escarificar o terreno, para deixar ele um pouco mais fofo, Sim. né? Para fazer uma terraplenagem um pouco mais profunda. O pessoal não sabe. Pô, põe água dentro dos pneus, porque a máquina perde tração, o cara apanha. Então não tem um especialista lá no campo, o operador só sabe operar. Ele não tem essa esperteza, ele não tem esse... E esses conceitos a gente passa. Sim. A gente passa. O papo tá ótimo, né? Tá muito gostoso, mas fechamos nosso segundo bloco. Vamos para o intervalo e voltamos já já. Obrigado, pessoal.
Olá, pessoal, estamos de volta. Estou aqui com o meu amigo Marcão, Opa, que é o especialista em máquinas pesadas, das mais obrigado. variadas Que isso. tipos, né? E marcas, né? Também da linha verde, não só a linha amarela. Uhum. E no bloco anterior você falou Uhum. da questão do lastro, né? E deu o Exato. exemplo de água dos pneus. Eu Aham. aprendi isso quando menino, Em trator em agrícola. trator agrícola. Meu pai tirou os pneus Exato. para A recapar. expertise veio de lá. É, Veio de meu lá. pai tirou os pneus para recapar e falou: ah, não vou colocar água. Não Exato. entrava e não entrava, mas não saía da Não lavoura. saía nunca mais. O lastro é uma coisa É importantíssima. Ele tem imprescindível. muita É, força, mas ele não tem pegada às é vezes, né? imprescindível. No manual da máquina agrícola vem uma especificação bem clara. Isso. Mas em algumas máquinas de construção é raro essa informação aparecer. Mas existe. Você pode pôr realmente água No eixo dentro do motriz, né? pneu. Como você Exato. falou da motoveladora, são Exato. 4 pneus que Exato. com mais peso Com vão- mais peso você consegue fazer não vai com que cortar pneu, não vai desgastar pneu, Exatamente. né? Não Vai vai ter que dar mais ajudar a giro, tração. né? Daí ela vai poder aproveitar a faixa de torque. Exato, ela vai ficar maravilhosa. O pessoal reclama muito, às vezes, desse problema de tração. Em máquina de pneu é fácil de resolver. Outra coisa, Rodrigo, Mas muita não é gente... diferente em máquina a esteira, porque Ah, você pode também fazer. é na Você máquina... pega o caminhão de corrida do Kleber, Ah, nós desenvolvemos, né? Nós temos também o nosso segredo lá, que nós estamos inclusive segredinho. mudando, né? Legal. Nós estamos usando uma Aham. metodologia totalmente nova para a Copa Truck, Putz, que né? legal. Para melhorar o chão, né? Chama de chão, né? Para melhorar o chão, Uhum. tanto na dianteira, Para dar o aquela caminhão está sendo aderência, né? mas Exato. também e principalmente na traseira, Aham. porque a traseira tem muito torque, né? Muita potência, porque Uhum. lá é na faixa de É. potência e Aham. precisa dar chão para ele. É. Pouca gente sabe, pouca gente não, quem é da área sabe. O trator de esteira, cada uma das sapatas, né? Você pode ter duas ou três ranhuras. E é Sim. elas que vão ajudar na aderência. Sim. É aí que você faz a escolha certa de acordo com a análise geológica do terreno, de acordo com o serviço de terraplanagem que você vai fazer. Para dar mais tração ou menos Dá tração. mais tração ou menos tração. Porque ela vem de fábrica vem com uma ranhura, cada sapata. Até porque o florestal, né? Aham. Porque puxa a tora, Tem que ser. ele coloca a corrente. É, E e que eles faz fazem o unir as 8 acompanhamento, exato. Isso. Então, é uma questão de consultar o manual, ter o conhecimento, óbvio, e conhecer a máquina, né? E receber uma boa instrução por parte também de quem organiza o serviço, né? É que hoje em dia, né, Rodrigo? Marcão? Antigamente nós tínhamos É. muita rodovia de chão, né? Uhum. E eu sou do tempo que a gente andava com par de corrente no caminhão. Porque Sempre. era 4x2, e se Exatamente. entrasse, não saísse, acorrentava. Ah, e vai E embora. acorrentado não tem, né? Não tem igual. Exato. E hoje em dia é aquele negócio, você tem que estar preparado para tudo. Tem que estar preparado para tudo. Antigamente era só uma corrente e uma bateria, né? Acabou. Um rolo de arame, Um rolo de arame, um uma alicate. talhadeira e uma marreta. Acabou. Porque mecânico sem Exato. talhadeira e marreta não vive. existe. Mesmo nos dias É atrás, né? verdade, não existe. E nós damos também aula de mecânica, né? Um dos nossos clientes, inclusive, né, é uma locadora de máquinas, ela todo ano faz um curso de mecânicos com a gente. Aliás, mecânicos para máquinas pesadas também é um bom negócio, viu? Eu Tá acho que tá faltando. faltando mão de obra em todos os Tá lugares, né? faltando, exato. Tá. Eu conheço um mecânico que ganha mais de 20 mil reais por mês. Caramba. É um mecânico autônomo, é MEI, ele trabalha sozinho, mas é assim, o cara, ele trabalha... Faz o horário dele, exato, tem trabalha, qualidade. não tem, exato, qualidade, o cara conhece, e é assim, é um cara formado em faculdade? Não é, ele é formado primeiro pela vida, né? E tem o conhecimento específico. Você tendo conhecimento específico na máquina, meu Deus, você vai ganhar muito dinheiro. Conforme a batida, ele já sabe no que vai ter que mexer, né? E a geração Z não quer ganhar dinheiro, não. Quer colar no papai. Aí complicou.
E é um negócio interessante, né? Eu lembro que o D7, um dos D7 deu um problema, às vezes tinha perca de potência. E perca de potência, e não conseguimos achar o problema. Uhum. Aí um dia, no meio da obra, parei ele, arranquei os cabeçotes, as varetas. Torta. Mas olha, era um empenado que você não Você não conseguia. conseguia E perceber. mesmo quando você calibrava, Altera fazia todo regulagem o de diagrama de válvula, válvula. altera todo o diagrama de válvula. Todo o diagrama de E a hora que válvula. ele chegava, sim, Aham. normal, a hora que ele chegava no pacote de terra para empurrar, Caramba, ele olha afrouxava que no barato. meio. Foi o que acabamos de falar. Você teve o conhecimento, você já tinha o conhecimento, falou, pô, só pode estar alterando alguma coisa dentro do Mas às diagrama vezes é de difícil válvulas. você encontrar, né? O problema, né? Nas minhas Porque a gente aulas de vai mecânica, porque a gente vai pelo mais fácil, né? Vai primeiro para filtro, depois vai para isso. bomba, para bico. Eu falo para eles o seguinte, para os mecânicos, quando eles vão detectar algum problema. Começa do menor para o maior. Nunca desmonta já direto o cabeçote, né? Vê primeiro como tá toda a parte por Isso. exemplo, nesse caso, vê toda a parte de distribuição, se o motor tá no ponto bonitinho, aí A sim você regulagem já de vai, válvula tá certa, regulagem de válvula válvula, enforcada ou não. exato, que é normal, enforcou, dá perda de potência Sim. mesmo, né? Vê um bico ou outro, porque às vezes bico pingando também é falta de potência. Então, o diagnóstico a gente parte do meio para as O bico eu pontas. só usava o original. Não sei se hoje é assim ainda. Então, hoje. Porque hoje é unidade eletrônica injetora, né? E outra, mesmo nos produtos mais antigos, o pessoal tem usado peça de reposição, vamos dizer assim, paralela. Mas é muito ruim, né? E sabe o que é o Tem problema, uma qualidade. Porque o bico ele tem que pulverizar. É. E aí, quando você sai do bico injetor de 253 bar, você vai para a unidade injetor para 2.200, que você vai para soltar aquela névoazinha, pressão. é justamente para não lavar as camisas e para queimar perfeitamente o combustível. Pra ter uma Aí queima. você economiza no bico, né? Ele não vai pulverizar o combustível, ele vai injetar o combustível, não vai ter queima perfeita, vai ter que aumentar a Isso rotação mesmo. e vai gastar um monte de combustível a mais, às vezes, por querer economizar em um item que não tem como economizar. Eu sou favorável a usar o equipamento original justamente na primeira faixa de vida do equipamento. Depois, quando o equipamento já vai ficando mais velho, que a reposição já fica um pouco mais difícil, né? Você pode usar uma peça de qualidade paralela, mas de boa qualidade. Tem coisas que, né? sim, tem coisa que mesmo novo, não tem tanta necessidade. Pega um jogo decorrendo. Se tiver qualidade, aço é aço. Exato. Né? Você tem qualidade de Sendo cidade, bem rolete, feita, né? Os retentores de rolete inferior, superior, entre outras coisas. Exato. Né? Eu fico assim um pouco com reservas em relação a filtro. Filtro, eu sou favorável ao original. Sempre. Ou Fran. Ou dentro daquele padrão da montadora. É fornecido pela montadora, é Fran, é MAN, vamos embora. Agora, fica numa segunda linha de filtro, é pobreza demais. Não é? É pobreza demais. Eu fiz uma especialização em óleos lubrificantes, né? Sim. E aí era engenheiro de uma fabricante. Uhum. E eu falei para ele, qual que é o melhor óleo de fabricante? E ele falou de uma marca e não era dele. Eu falei, mas por quê? Se a gente soubesse, a gente estava fazendo o mesmo óleo. Então, tem particularidades, né? Mesmo exato. Tem particularidades que são extremamente significantes, né? E a filtragem, qual é a função do filtro? É parar particulado. Exato. Só isso. Porque a água que tiver no tanque vai moer bomba injetora, bico injetor e unidade injetor, não vai ter que fazer. Se tiver não o importa o filtro. exato. Mas o particulado ele vai parar. Não tem como, né? Então tem que ter... Eu fico com óleo também é outra coisa que eu brigo demais, inclusive na parte de pós-venda, quando eu faço consultorias de pós-venda, eu falo para o proprietário da máquina, pelo amor de Deus, não economiza com coisa pequena. Mas óleo é caro. Eu falo, não, o óleo é caro, mas ele vai trazer um benefício para a tua máquina. Eu, por exemplo, todo mundo reclama. Ele não consegue fazer a conta, né, de colocar um óleo. Porque esse motor não vai levar problema hoje. É aquilo que eu falei do motor de 2,5 milhões e de 1 milhão e 250. Exato. Né? Exato. E ele não consegue ver isso no universo de tempo. E um óleo que não mantenha a especificação técnica na temperatura de trabalho, se ele trabalhar com viscosidade menor ou maior, ele vai causar desgaste. Ele vai causar um problema, sem dúvida, sem dúvida. E ele não consegue ver isso no motor, por isso que ele acha que isso não tem importância. Mas isso é uma das coisas mais importantes para o motor. Exato, ele não vê isso, que ele vai ter esse benefício a médio e longo prazo. Ele está vendo a economia dele agora. É uma economia burra.
Economizar em Daí filtro gasta e óleo, 60, quantos mil reais para fazer um motor? nossa 60 mil? senhora, uma grana enorme. E se precisar trocar o motor? A máquina muitas vezes já não está mais na garantia. Você vai comprar um motor desse é 100, 200 mil, novo, Novo. ou retificado, o completo que a gente fala. Sim. Não vai. É, porque tem torque, tem bomba de torque, Tem que pôr tudo. E outra, quando você põe o motor completo, você aproveita normalmente para reformar a máquina toda. É. Aí você tem que, porque não adianta você pôr no motor completo e manter estrutura. Aí você já tem que fazer, se a máquina tem caixa de transmissão, faz a caixa de transmissão. Se a caixa de transmissão tem conversor de torque, você já viu? Você já começou a complicar tudo. Sendo que se você fizer a manutenção certinha, de acordo com a fábrica, isso é comprovado. É comprovado. O pessoal muitas vezes não olha o manual e também não pergunta para a gente. Nem, por exemplo, eu vou te dar um exemplo. Caterpillar tem nos manuais dela o período de vida útil inicial da máquina. Ninguém sabe disso. E eu nunca observei isso. Eu te mostro em todos os manuais. Todos os manuais. Está lá entre 8 e 10 mil horas. Como assim? A máquina só dura isso? Não, não é que ela dura isso. Na realidade, se você manter toda a parte original de manutenção bem feita, de acordo com a diretriz, tudo bonitinho, de acordo com o manual, de acordo com as regras, tudo certinho, com óleo, filtro original, a máquina vai em 8, 10 mil, dá problema zero. Dá problema zero. Quase nunca vai parar no trecho. Exato, ela e nunca vai a parar. manutenção no trecho é ruim, né? Pelo amor de Deus. Cara, demorada e nunca vai ter a mesma qualidade que Exato. Na época de poeira, outro maquinário trabalhando, e não tem como... Exato. E vai a poeira pro óleo. E é aquele negócio, por exemplo, agora no Rodoanel Norte, que o pessoal tá descendo pau nas obras, descendo pau em máquina. Se você não tiver um pessoal de manutenção ali, dependendo do tipo de contrato que você tem, se você tira uma máquina, é multa. E a multa é pesada. Sim. Então, isso que os proprietários de máquina têm que ver. E aí ele vai pro limite da máquina. Aí o cara moe a máquina. Daí ele reclama que a máquina dá manutenção, que não dá rendimento. E outra, muitas vezes o cara usa uma máquina locada, reclama da máquina locada, mas não. Hoje nossas locadoras de máquina são top de linha. SCAD, Armac, que são associadas da Pelmat, por exemplo, eles têm um nível de manutenção igual de concessionária. Mantém as máquinas em perfeito estado, sabe? Eu tenho em segredo uma proposta que eu vou fazer para eles ainda, para cobrar por... Boa! Muito bom, Digão. Vai para cima, vai para cima. Então, e esse pessoal, é assim, o cara tem uma máquina locada, é que nem carro locado. Vou descer o pau. Não é assim. Cavalo ali, explode relha. É verdade, é isso mesmo. Então, inclusive... A própria SCAD uma vez me convidou a fazer um curso num cliente deles para baixar esse problema. Exato. E baixou. É que não ele não faz conta que não é só a manutenção. Né? É a taxa de disponibilidade da máquina. A máquina tem que estar disponível 100%. A curto, médio e longo prazo. Exatamente. Então não adianta ele deixar de... Vem manutenção preventiva e a preditiva. Exato. Não adianta ele deixar de fazer a troca de um componente que vai aguentar 10 horas a mais, entendeu? E a máquina parar no trecho. Exato. Porque o tempo de troca que já estava ali para trocar, que vai ser lá 2, 3 horas a mais, vai virar 3 dias no trecho. Exatamente. Ou mais. Ou mais. Além da qualidade, né? Porque lá tem terra, poeira, areia. Aquela condição e não tem como, né? Vai abrir o motor no trecho? Não dá. Não dá. Muitas só se realmente a estrutura proporcionar. Tem um outro cliente meu também, que é uma construtora, ele monta uma estrutura no canteiro de obras já de manutenção do tipo, sabe, de escalão para fazer manutenção de motor mesmo, desmontar numa boa. Mas é raro, é porque ele já tem essa estrutura. Ele já tem essa estrutura pronta. E ele já conseguiu entender o prejuízo que pode causar. Aberto, né? E mesmo assim ele mantém componentes de reserva, que é o que a gente sempre fala. Sempre tem um motor, uma transmissão, um eixo, motor de arranque, componentes grandes. Mangueira pronta, né? Exato. Uma bomba de torque. Pronto para instalar. O mecânico vai lá, chega e papum.
né? É o que a gente fala, é o que a gente diz, inclusive, quando dá aula de mecânica e fazemos o estudo de caso, mostro muito isso. Que o ideal é o mecânico já ter na realidade, um caminhãozinho. Como é bateria, que é uma coisa que vai sempre, né? Exato, Lâmpada, né? exato. Que é coisinha rápida, né? Quando a máquina eletrônica já com módulo, já pronto, porque hoje tem muita máquina eletrônica, Sim. né? E tem que ter uma atenção especial. Outra coisa interessante que eu também vivo falando, Rodrigão, é o combustível. Então, olha só, olha a tríade, né? Filtro, óleo, combustível. Combustível. Se você pôr esses 3 produtos na sua máquina de primeira linha, fazer a manutenção de acordo com o manual, operar a máquina de acordo com os parâmetros, você vai ter uma máquina que vai funcionar que nem um relógio. É isso que a gente ensina, né? E muitas vezes não dá atenção, né? Da mesma Pois forma como o é. treinamento para o operador, o quanto o Exato, operador vai entregar, verdade. né? Uma Exato. máquina operando a 1.700 rotações, sendo que ela poderia ser operada a 1.500. São 200 Desconhece. rotações por minuto, Exato. durante 10 horas de serviço, durante 20, Você 30 vai dias por ver, mês, vezes isso. 12 meses por ano. Não é exponencial, exato. Então você percebe que é falta de conhecimento. É falta de conhecimento. Aqueles que falam, não, eu quero aprender. Nossa, levanta a mão para o céu, acolhe e vamos dar treinamento para esse povo. Porque Com certeza. realmente é só assim que o pessoal lá. Eu vou dar um exemplo de 3 países, mas, né? Canadá, Estados Unidos e Austrália. Nesses 3 países, o treinamento nessa área é muito, muito, Desenvolvido. muito desenvolvido. As escolas são escolas bem, sabe, bem estruturadas. Cada concessionário da marca tem a sua própria escola também. Porque lá nos Estados Unidos tem a parte de sindicato, que também se mete nessa parte de obra, que muitas vezes obriga o operador a ter uma série de treinamentos, Sim. né? Coisa que aqui não, né? Aqui a legislação é meio vaga, é 8 horas, 16 horas. Eu fiz 3 fechamentos de turma de motorista na Fabet agora, no mês passado. Fabet é fantástica, né? E fui na sala de motores. Aí tem transmissão aberta, tem compressor aberto, tem motor aberto, tem diferencial aberto, tem suspensão aberta, tem sistema de freio aberto. É né? muito legal. E fui para falar de pneus. Só que eu consegui fazer toda a correlação, entendeu? De motor, tração, pneu. Nossa, muito Suspensão, legal. pneu. Sistema de freio, pneu. Transmissão, pneu. Compressor, que vai mandando óleo para o sistema, pneu. Olha só que E aí eles relação. conseguiram entender, sabe, de forma bem abrangente essa Exato. correlação. E pneu é interessante, né, no caminhão, porque faz parte do custo. Ele é tão significante quanto a manutenção. Exato. Da máquina pesada também não é muito eu comecei diferente minha disso. vida com treinamento de caminhão, né? Sim. E a gente tinha aqueles gráficos de serra, como que fala? Ai, meu Dente Deus. de serra. Isso, dente de serra. Ensinava já isso na pré-história, isso, tá? Mas eu uso dente de Você serra usa aí, e não, que mostro bom, como é que se legal. comporta no consumo de combustível, exato. rendimento quilométrico, vida É um útil. exemplo perfeito, A gente é peça rara, né, Rodrigo? A gente é peça rara. Temos que acreditar que sim, pelo menos. Né? Eu acredito que sim. Marcão, chegamos no final do terceiro bloco. Né? Nós vamos ter outras oportunidades de falar um pouco mais aprofundado sobre máquina, manutenção, desempenho e economia. Sou muito grato por você ter vindo, né? Ter separado um pouco do teu tempo. Sei que você tem uma vida bastante agitada. Espero que estejamos levando um conteúdo legal aí para o nosso ouvinte, né? Até porque o que nós falamos aqui, resguardadas as proporções, serve para carro, para moto, para trem, para navio, para motor estacionário, para caminhão, para a linha verde e a linha amarela. Exato, né? exato. Só de avião, né? De turbina que nós não testamos ainda, mas o conceito é o mesmo. O conceito é o mesmo no checklist, viu? Eu falo para os operadores, façam um checklist como se fosse o piloto que vai te levar de volta para casa. Que lá não tem encosta, né? Não tem acostamento. Então, muito obrigado. Eu que agradeço, Rodrigo. Muito obrigado pelo convite e até logo. Muito obrigado. Até a próxima e obrigado pela audiência.